E deixa eu te falar como está sendo difícil de gravar este vídeo para você, é sério. Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar, e o Para Pensar de hoje é: a tática de Satanás, ela continua sendo a mesma. Isso mesmo, e deixa eu te falar como está sendo difícil de gravar este vídeo para você, é sério. Eu, ao ler um livro, depois no outro dia eu li a palavra de Deus, tudo se encaixando, tudo falando sobre esse tema, sobre esse assunto, e vindo, você precisa gravar um vídeo, só que não é um vídeo rápido, não é aqueles que tu vai lançar no Instagram, você precisa ter fundamento e tal. E ok, tudo isso beleza. Só que agora, para colocar isso em prática, não está sendo fácil. Eu sei que, na verdade, Satanás está gritando, ele não quer que essa verdade chegue até você. Por quê? Porque ele não quer que ele seja revelado, a estratégia que ele utiliza seja revelada. Só que a estratégia que ele utiliza já foi revelada. Ela é a mesma. Foi a mesma utilizada com Eva. E ele está utilizando hoje com você. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi tu mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Em palavras mais atuais, né, vamos colocar para o nosso dia de hoje, Satanás poderia ter dito para Eva: ouvi dizer que Deus não te deixou comer de todas as árvores do jardim. Vocês conseguem perceber que a ênfase foi trocada? Na verdade, Deus nunca disse que não poderiam comer de todas. Na verdade, você pode comer de todas, exceto de uma. E o que a serpente estava fazendo? Estava tirando o foco do todo e colocando ele na exceção. E por que ela estava fazendo isso? Eu não sei se você, na sua igreja, já ouviu pessoas chegando e dizendo assim para outras pessoas: olha, ouvi dizer que o pastor não deixou você entrar no ministério. Chega para outra pessoa e diz: olha, ouvi dizer que você, olha, que ele não foi na sua casa. A pessoa que está falando isso, usando essa frase para chegar até você, ela está sendo boca de Satanás. Sabe por quê? Porque ela não vem com o real motivo do pastor. Por exemplo, quando você é impedido de entrar talvez em um determinado ministério dentro da sua igreja. Por exemplo, poxa, eu não vou botar, dependendo qual pessoa, no altar, eu não conheço, a gente não sabe a vida. E existem brechas na vida das pessoas que vão impedir coisas de acontecerem. Ou pior, é zelo pela vida da pessoa, porque no momento que ela está no altar, ela está com alvo gigante. E Satanás vai tentar destruir a vida dela, não que ele já não tente, mas como ela está com um lugar de destaque, ele vai querer fazer com que aquela pessoa seja pedra de tropeço para outras pessoas que estão olhando ela. Então, na verdade, está tendo zelo por aquela vida. Por que talvez você não vai entrar já no ministério de intercessão? Porque você precisa, primeiramente, crescer, estar fundamentado, entender o que é uma guerra, uma batalha espiritual, o que isso envolve, o que isso não é uma brincadeira. Então assim, só que a pessoa que chega com essa frase é uma frase maliciosa. Então, ouvi dizer que o pastor não utiliza camisa azul. E camisa azul, tem pessoas que recebem melhor a palavra. Tô inventando aqui, tá, gente? Recebem melhor a palavra de camisa azul. Sabe aquela pessoa que leva frases que não edificam e só fazem com que a pessoa que está ouvindo questione a autoridade de Deus e a benevolência de Deus, ou melhor, a autoridade de quem Deus colocou sobre a tua vida e a benevolência daquela pessoa? Vocês já viram? Na verdade são frases, essas frases, se você tem ouvido essas frases, cara, já corta e fala: sai pra lá, Satanás, sai pra lá, boca do inferno. Sabe por quê, cara? Porque esse tipo de conversa, esse tipo de pergunta, ela não edifica, ela só coloca em causa a autoridade. E cara, se existe alguma dúvida, você chega para quem? Você chega para a pessoa, para o pastor, para a autoridade da igreja. Você não chega para o neófito, para o novo na fé, ou para aquela pessoa que talvez não entrou no ministério. Não, esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que Satanás fez para Eva. Aí é a minha pergunta: você vai continuar caindo na lábia dessas pessoas?
E pior ainda, se você é essa pessoa que tem esse tipo de comportamento, tipo de frase, cara, só lamento, você está sendo boca de Satanás. E aí, você vai continuar ou você vai parar? O resultado de Eva foi o quê? A queda. Nós sabemos o resultado de tudo isso. E sabe, você pode estar fazendo com que pequenos caiam. E aí o que a palavra de Deus nos ensina? Olha, seria melhor você amarrar o seu pescoço junto a uma pedra e se jogar no oceano. É muito sério. E aí, talvez você tá vacilando mesmo. Então cuidado com essas frases, que essas frases não vão te levar a lugar nenhum. Elas simplesmente vão trazer dúvidas na mente das pessoas. Então, Satanás começou como? Ele começou a sua estratégia tirando o foco daquilo que Deus tinha autorizado como um de todas. Vocês são livres como de todas. Olha, só apenas, não come dessa, deixa essa pra lá, essa vai trazer problema pra vocês, então deixa pra lá. Cara, eles tinham uma infinidade. E o que Satanás fala? Ele foca naquela única. Deixa eu te falar, o teu pastor, o teu líder, ele não é perfeito. E ele vai ter falhas. Por quê? Porque ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito. Então, por exemplo, a igreja ela deve ter os 5 ministérios: apostólico, profético, de mestre, de pastor e de evangelista. Cara, teu pastor muitas vezes não vai ser o evangelista, mas ele vai ser o mestre. Por isso você está dentro da igreja, se você é evangelista. Então, se você olhar com olhos negativos para o seu pastor, poxa, o meu pastor não vai para a praça. Cara, deixa eu te falar, você foi colocado nessa igreja para isso, para você ir para a praça. Talvez você não tenha paciência de estar se aprofundando meticulosamente de forma a conseguir passar algum material, não que você não tenha que fazer, mas sabe, você não tem aquele dom de passar a informação, a palavra de Deus para outras pessoas no sentido de ser um professor, e talvez o seu líder e ele vai completar você e você completa ele, e talvez nós não temos alguém que seja aquele pastor que abrace, mas nós temos um profeta, ou nós não temos um profeta, aquele que fala, mas nós temos um pastor, e cara, você é um profeta, você vem ali para completar. Cara, a palavra de Deus, ela fala e compara, faz uma analogia do reino dele, da igreja, com o quê? Com o corpo humano. Então, cara, tem a mão, tem o pé, tem o nariz, tem o ouvido, tem os olhos, sabe? Tem todos e eles se completam. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas que, erradamente, querem falar da falta, daquilo que tem falta os líderes, os pastores. Cara, você tá errado, pare de falar, comece a amar as vidas, porque quando você fala mal e questiona o seu pastor ou aquilo que ele tem falta, deixa eu te falar, não adianta você falar de amor, porque você tá errado. Você tá errado porque você não tá amando a vida, porque você tá se tornando uma pedra de tropeço. E aí é muito sério. Então, deixa lá. Você precisa ser aqueles que apoiam, que ajudam, que vêm ao encontro, que são suporte. O que aconteceu Moisés quando ele estava guerreando? Enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo de Israel era vitorioso em meio à batalha. Só que ele cansou. Cansa ficar com as mãos levantadas. Você já fez esse teste? Cansa. Fica um tempão assim com a mão aberta. Cansa. Então ele baixava. Quando baixava, o povo de Israel não prevalecia. Começava a perder. O que acontecia? Ele tinha 2 pessoas que eram suportes, que para que a mão dele não viesse a ficar baixa, entravam debaixo, levantavam as mãos de Moisés. Sabe, eu tenho visto na igreja atual as pessoas não quererem ser mais aqueles que são suporte, mas são, além de ainda de toda a dificuldade que o pastor tem no campo, em vez de ele não ter só a dificuldade da gravidade da mão dele, você é aquele ainda que vem e abaixa a mão do pastor frente a outras pessoas, tirando a autoridade ou colocando a autoridade deles em causa e a espiritualidade deles em causa. Cara, cuidado porque você tem sido boca de Satanás, volto a dizer. Cara, tem muito mais, é muito conteúdo para falar para vocês. Eu tenho muito conteúdo para esse vídeo, só que eu não quero que se torne algo muito longo. Mas fique ligado nisso. A estratégia que Satanás utiliza nos nossos dias é a mesma que ele utilizou com Adão e Eva. Assim como eu falei sobre
uma pessoa que gostaria de entrar em algum ministério, o pastor falou, cara, não é o momento de você entrar naquele ministério. E até a pessoa entendeu, ok, pastor, tranquilo, tal, e daí chega aquela boca de Satanás, pô, ouvi dizer que você não entrou naquele ministério, pô, ouvi dizer que tu não tá atualmente atuando naquele ministério, ouvi dizer, sabe, aquela boca do inferno. Cara, deixa eu te falar, por que o pastor não deixou, ou que não era o momento para aquela pessoa estar naquele ministério? Por zelo, por amor àquela vida, ok? Essa era a motivação. Então vamos lá, qual era a motivação de Deus fazer com que o homem não comesse da árvore da qual eles estavam proibidos de comer? Era zelo, era amor, era cuidado. Por quê? Porque no momento que eles comessem, eles morreriam. Isso não era uma mentira. Espiritualmente, o que aconteceu? Eles foram afastados de Deus. Então, cara, era zelo. Só que o que Satanás fez? Com que o zelo de Deus fosse questionado. E agora a motivação de Deus começou a ser questionada por Eva. E a autoridade de Deus também. É provável que eu não morra. Não, e a Satanás fala, não, você não vai morrer. Claro que não, é porque Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. E aí Eva, na cabeça dela, começou a pensar só nisso. Porque o foco agora só estava naquilo. Satanás conseguiu tirar o foco da bondade e da autoridade de Deus e colocou na dúvida a essa bondade e essa autoridade. Aquilo que era uma bondade, um zelo pela vida se tornou agora na cabeça de Eva, Deus não é bom o suficiente. Deus me priva das coisas. Deus não quer que eu seja igual a Ele. Vocês entendem que Satanás inverteu totalmente o jogo frente a Eva? Frente à autoridade e à bondade de Deus? E Eva caiu. O resultado foi o quê? A queda. E aí? Será que aquilo que você tem falado para as pessoas tem colocado em xeque a autoridade e a espiritualidade dos teus pastores e dos teus líderes? Tem que cuidar. E para você que é novo na fé ou que está vivendo dentro de uma congregação, cuidado. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com esse tipo de fala. Porque esse tipo de fala vem só para destruir a tua vida. Então abre o olho. Não deixe com que isso entre no teu coração. Não fique pensando nisso, ok? Obedeça. A autoridade foi instituída por Deus. Seja aqueles que são suporte, não aquele que puxa para baixo. Pense nisso. Valeu!